Junta-se agora em direto por videochamada Joaquim Poças Martins, especialista em recursos hídricos. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Tal como ouvimos, a chuva deverá regressar já esta semana. São aparentemente boas notícias para, sobretudo, o setor agrícola, mas não vão chegar para fazer face às consequências da seca que temos assistido? Infelizmente não. Penso que há um risco elevado de termos mais um verão seco. Já estamos nesta situação há cerca de 6 anos, o que leva com certeza a termos preocupações e vão ser necessárias com certeza medidas de curto prazo e medidas estruturantes. E que medidas são essas que devem ser postas em prática no imediato? Portanto, de imediato, terá eventualmente que haver em alguns sítios algumas restrições. Eu quero referir pela positiva o facto de Portugal, estando em seca praticamente há 6 anos, as secas já hoje quase não chegam às torneiras dos portugueses. Na peça referiu-se que em Portugal se gasta mais 80 litros do que é preciso. Depende das contas. Portanto, Portugal tem de facto um consumo de água da ordem dos 100, 120 litros por pessoa e por dia, o que é razoável, e desde os anos 90, praticamente, como eu referi, as secas já não chegam às torneiras. Portanto, temos água de qualidade em casa, água segura, esgotos tratados, exceto em algumas zonas que têm alguma preocupação e que neste momento são essencialmente o Algarve e algumas zonas de Trás-os-Montes. Na agricultura já não é assim. Na agricultura, a agricultura tem sido severamente afetada pelas secas e será também afetada, infelizmente, este ano mais uma vez, e daqui até ao verão terá que haver uma partilha. Teremos que saber todos usar a água que temos. Há planos. E o que é que, na sua ótica, deveria ser implementado no setor da agricultura, que é responsável pela maior parte do consumo de água do país? Deveria haver mais restrições neste setor, numa altura em que sabemos que a seca se vai tornar quase crónica, não é? Sim, eu penso que no que diz respeito a medidas estruturantes, portanto, para daqui a alguns anos, nós temos que usar menos água, portanto temos que viver com a água que temos e, apesar de tudo, Portugal, há países muito mais secos e mais ricos que Portugal. Portanto, Portugal pode introduzir algumas alterações nesse domínio e, designadamente, optar por processos de rega mais eficientes. Já algumas entidades, algumas empresas já fazem isso, mas nem sempre. Vai ser preciso medir e licenciar todas as captações. Neste momento isto ainda não acontece. Eventualmente, naqueles sítios onde há muito conflito de utilização da água, vai ter que haver, se calhar, uma taxa moderadora para reduzir os consumos. É possível pensar em barragens. No entanto, uma nova barragem ambientalmente é muito contestada, certamente, e nunca estará no terreno antes de 10, 20 anos. O que ainda é possível fazer a um prazo mais curto? 3 coisas. A reutilização. Portugal, praticamente, e quase como toda a Europa, praticamente ainda não reutiliza a água. Portanto, Portugal tem capacidade para reutilizar a quantidade de água correspondente à barragem de Alqueva, que são 600 milhões de metros cúbicos por ano. Ainda não o faz, porque ainda não há necessidade de o fazer, e sustentabilidade económica. Desalinização, estão previstas desalinizadoras, a começar pelo Algarve e também pelo Alentejo. E outra coisa que é possível fazer com impacto a curto prazo é usar aquilo que é chamada a água virtual. O que é isso? É importar água indiretamente através de produtos. Por exemplo, se eu importo 1 quilo de arroz, estou de facto a importar indiretamente 2.000 litros de água. Se importo 1 quilo de carne de vaca, estou a importar indiretamente 15.000 litros de água. Temos soluções, agora temos que gerir a água de uma forma compatível com um nível de escassez superior àquela que tivemos no passado. Só para finalizarmos, está a faltar também um plano mais pedagógico, é isso, professor?
vamos lá ver, é normal que haja uma transição. Há uma regra muito simples, que é a abundância usufrui-se, a escassez gere-se. E nós temos em Portugal, fruto de uma experiência de longa data, temos uma ilusão de abundância. Pensamos todos que temos muita água e, portanto, usamos a água sem fazer a sua medição, sem pagar. O que eventualmente vamos ter que, com certeza, que mudar esses comportamentos. Isso passa por pedagogia. Do ponto de vista doméstico, ainda há municípios que têm perdas exageradas e que podem baixar. Há muito a fazer na agricultura. A agricultura é essencial para a alimentação das pessoas, mas é possível, por exemplo, produzir uma laranja gastando 10 litros ou 100 litros. Depende do tipo de rega que se usa e também quando não temos água para determinadas culturas, por exemplo, para o arroz que gasta muita água, mais vale sermos realistas, deixar de produzir, por exemplo, aquilo que gasta mais água e concentrarmos noutras culturas, eventualmente até mais valiosas e que gastam menos água. Muito bem. Joaquim Poças Martins, obrigada pela sua participação neste Fala Portugal. Boa noite. Boa noite.